Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denise Franzotti Tonieri e nesta segunda aula sobre o produto e o processo de software, nós vamos abordar o processo de software e suas atividades. Bom, o que é um processo de software? Segundo o Pressman, o processo de software é um conjunto de atividades, métodos, técnicas e ferramentas necessárias para o desenvolvimento ou manutenção de um software. Então, o que acontece? Quando você tem que desenvolver um novo software, você vai criar um projeto, porque essa atividade não é uma atividade rotineira, ela tem um prazo determinado, ela é uma atividade única, você vai precisar alocar recursos, isso tem um custo, então você vai definir um projeto. E para executar esse trabalho, eu vou precisar definir um processo de trabalho, que no nosso caso é chamado de processo de software. Então você vai precisar definir quais são as atividades que vão ser executadas, para cada atividade, que métodos e técnicas vão ser adotados, que nada mais são do que a receita de bolo, o como fazer aquela atividade e as ferramentas que vão ser necessárias. Então, por exemplo, se você tem que fazer um diagrama de classes, esse diagrama de classe vai ser feito usando que ferramenta case? Você vai ter que programar o software, qual é o ambiente que você vai usar para construir esses programas. Então, isso tudo tem que estar previamente definido. No caso de fazer uma manutenção nesse software, o software já está implantado, já está rodando no ambiente de produção da empresa, mas precisa sofrer uma manutenção. Essa manutenção também não pode ser feita de qualquer maneira. Você vai ter que definir um processo de trabalho, ou seja, um processo de software para poder fazer aquela manutenção. Então, esse é o conceito de processo de software. Um aspecto importante é que, além de definir as atividades que você vai executar, que são específicas para aquele caso, né? As atividades, elas são a base do processo de software, mas você também vai ter que definir os recursos necessários para que o trabalho possa ser realizado, recursos esses de hardware, de software e pessoal, né? O peopleware, então é também considerado um recurso. Você vai ter que detalhar essas atividades, você vai ter que definir a precedência dessas atividades. Então, que atividades eu tenho que fazer primeiro? Essa ordem de execução você também vai ter que definir. Nós já falamos dos métodos e das técnicas utilizadas para executar cada atividade e as ferramentas computacionais para você poder executar esse processo, né? Então, uma coisa importante é a seguinte: o processo de software não é uma prescrição rígida de como você tem que desenvolver o software. Esse processo de software, ele tem que ser definido caso a caso. Então, boas empresas de desenvolvimento de software têm um processo padrão de desenvolvimento, o que antigamente a gente chamava de metodologia de desenvolvimento de sistemas. Só que esse processo padrão ou essa metodologia, ela não é rígida, né? Pelo contrário, ela tem que ser um processo, né, ágil e adaptável, de forma que a equipe de software alocada para esse trabalho vai selecionar o conjunto de atividades que é adequado para executar aquele processo, de forma que o produto de software possa ser entregue no prazo e no custo acordados, né? E que seja implantado com qualidade. Então, esse é um aspecto importante. Então, o que acontece? A engenharia de software, que é a ciência, que é a área de pesquisa, ali dentro você tem várias metodologias, várias ferramentas, né, vários métodos, várias técnicas. E o que vai acontecer?
para aquele trabalho que você tem que desenvolver, que é específico, você vai ter que definir o que é mais adequado para executar esse trabalho, né? Então, a gente diz que o processo de software é a engenharia de software aplicada a um projeto específico, né? Sendo assim, o processo de software, né, ele tem que ser definido caso a caso, para cada projeto que vai ser executado, né? Com o objetivo de construir o produto de software com qualidade, né? E para que isso seja possível, o que a gente tem que considerar? Então, nós temos que considerar qual é a natureza do projeto e da aplicação. Então, esse software que você vai desenvolver é pequeno, é simples, ou ele é grande e complexo? Isso vai influenciar no processo de software que você vai ter que executar. É um processo que tem que ter mais controle, mais rigor, ou menos controle, porque é mais simples, é menor, né? Os métodos e as ferramentas que vão ser adotadas também vão influenciar. O controle exigido, por exemplo, pela empresa contratadora e os prazos de entrega requeridos. Então, tem casos, gente, que você começa o projeto hoje, não sabe nem direito o que tem que ser feito ainda, mas já tem data de implantação. Ó, esse sistema ele tem que ser implantado no dia 1º de janeiro do ano que vem. Então, nesse caso, você vai ter que definir um processo de software que você consiga implantar o básico daquele sistema, se o prazo estiver apertado, nunca abrindo mão da qualidade. Então, você vai ter que levar isso em conta para definir um processo de trabalho que seja mais adequado. O perfil dos futuros usuários, a experiência da equipe de desenvolvimento. Estamos trabalhando usando, por exemplo, um sistema gerenciador de banco de dados já conhecido, uma linguagem de programação que a equipe sabe trabalhar bem, né? Isso vai influenciar na definição do processo de software. Agora, não, essa equipe vai usar uma linguagem de programação nova no mercado e que vai precisar de maior controle para que os resultados sejam atingidos. Então, isso também influencia, né? E a empresa contratadora. Então, isso tudo tem que ser levado em conta para que o processo de software escolhido seja o mais adequado possível. Ok? Bom, quais são as atividades do processo de software? As atividades, elas são organizadas em atividades principais ou atividades de apoio, né? Então, as atividades principais, né, que no inglês o Pressman chama de Framework Activities, né, elas são as atividades aplicáveis a todos os projetos de software, independente do seu tamanho ou da sua complexidade. E as atividades de apoio, que são chamadas de Umbrella Activities em inglês, elas complementam as atividades principais e ajudam a equipe de software a gerenciar e a controlar o andamento do projeto, a qualidade do processo de software, de forma que seja mais fácil implantar um software de qualidade. Também é importante controlar as alterações que vão sendo solicitadas ao longo do desenvolvimento do software, né? Isso tem que ser muito bem controlado. Isso se chama gerência de mudança de requisitos e os riscos envolvidos naquele projeto. Na aula 3, abordaremos as atividades principais do processo de software. E na aula 4, abordaremos as atividades de apoio. Então, por hoje é só. Obrigada, né? Se você gostou, se inscreva no canal, né? Deixe o seu like, tá ok? Todo esse material da aula 2 de hoje foi retirado do livro do Pressman, da 8ª edição de 2016, e aqui estão meus contatos. Até a próxima aula.